em confiança e navego rumo à divina herança, louvando Deus que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya. Você tá aí, meu amor? Boa noite a todos. Aqui, Mestra Fátima não pode escutar um mantra, um cântico que já começa a cantar ao mesmo tempo. Bom, o tema da live de hoje é sobre minimalismo. E para mim é um assunto super importante quando a gente aborda a situação do meio ambiente. E não só do meio ambiente, mas também o psicológico do ser humano. Como alguns de vocês sabem, antes de ser professora de yoga, eu tinha uma carreira em corporação e eu vivi alguns anos nos Estados Unidos. Quando eu me decidi pela yoga e quando eu me decidi ir para o Oriente, pegar uma mochila realmente, ou seja, e entender os anseios do meu coração e buscar tudo isso, eu lembro de um medo que era: será que eu vou conseguir me sustentar fora da corporação? Será que eu vou conseguir estar fora do sistema e de alguma maneira não ter que voltar para ele porque eu não tive como continuar ali, grata pelos selos, não tive como continuar ali como eu imaginava possível, ou seja, tinha um certo receio em mim de que aquele mundo que eu conhecia na corporação era realmente o único mundo que existia. E óbvio que quando a gente dá passos na vida, o próprio caminhar vai falando para nós das possibilidades. Quando a gente está tentando dar o passo parado, é um pouco mais difícil. Porque a vida geralmente ela favorece quando a gente está caminhando e não quando a gente está parado. Faz sentido para vocês? Mas enfim, esse foi um medo que aconteceu ali atrás. A Vi tá aqui da equipe, graças Vi. Esse foi um medo que aconteceu ali atrás. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o receio que eu tinha era totalmente inválido. Porque grande parte do que aquele estilo de vida consumia, baseado num salário daquela corporação, daquele tipo de vida, era um salário que comprava muitas coisas que eu não precisava. E aí entra no tema especificamente dessa live. A gente não percebe, mas muitas vezes as escolhas que a gente está tendo no cotidiano, elas estão gerando lixo desnecessário. E esse lixo desnecessário vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o meio ambiente sofra e pague por isso. E se o meio ambiente sofre e paga por isso, todos os mestres animais e meros animais humanos pagam por isso também. Porque a gente não tem como colocar, por exemplo, um preço na água, ou seja, fazer com que a água seja uma questão para todo o terráqueo, sem fazer algum tipo de ligação com os seres que estão encarnados, porque esses seres vão pagar também. Faz sentido? Quando a gente fala também a respeito disso, a gente fala também de privilégios. A gente muitas vezes não percebe, mas a gente tem muitos privilégios. E muitas vezes a gente se detém nos nossos privilégios para detê-los, a gente se detém nos nossos privilégios com apego, a gente se detém até com avareza. E em vez de usar esses privilégios como uma responsabilidade para o serviço que nos cabe. Faz sentido para vocês? Ou seja, se eu tenho um privilégio, aquilo não é para que eu tenha aquilo para mim, e sim para que de alguma forma aquilo, como forma de responsabilidade, possa fazer com que eu sirva outros seres. Então, com isso tudo, o que a gente precisa trazer aqui de reflexão a respeito disso tudo é a coisa prática também. E para esse aspecto prático, porque a gente pode falar, tá bom, tem esse tanto de lixo. Quando a gente fala do nosso privilégio, a gente pode estar falando até de absorvente. É muito comum na Índia, e eu acredito que a Isa vai falar, eu não sei se a Isa já tá aqui, a Isa vai falar um pouquinho disso aqui também. Tem muitas mulheres, meninas na Índia, que elas param de ir ao colégio, porque elas têm medo de se exporem por causa do vazamento menstrual. A gente tem também meninas, crianças, adolescentes que começam a ter qualquer tipo de
problemas para urinar, porque elas têm vergonha, porque não existe saneamento básico. Então, a gente consegue entender, ou seja, tudo isso que a gente está falando, e daí, de repente, no topo do nosso privilégio, a gente está falando aqui, me chamou a atenção um post que a Isa fez, eu vi que ela tá aqui, eu já vou colocá-la. Um post que a Isa fez a respeito de privilégio do copinho, que sim, é incrível se a gente pode usar o copinho para menstruar. E quem tá escutando essa live provavelmente tem condição de usar o copinho para menstruar, que vai evitar um monte de lixo, ainda vai fazer conexão com a mãe, é lindo. Só que a gente ter a utopia de que pessoas como mulheres na Índia, mulheres na África, que todas elas vão conseguir usar isso, é um disparate da nossa inconsciência. Então a nossa consciência, ela passa por um delírio, e esse delírio gera um desserviço, em vez dessa consciência aumentar e expandir e gerar um serviço. Enquanto as necessidades básicas do ser humano não estiverem de alguma maneira satisfeitas, o que a gente está falando a respeito de veganismo, o que a gente está falando a respeito de copinho menstrual, o que a gente está falando a respeito, vira uma utopia. Então, a gente precisa entender a problemática num ponto muito maior, porque se a pessoa não tem opção, ela não sabe o que ela vai comer, e ela vai escolher o que vão dar para ela. Se ela tá numa situação que ela não quer ir à escola, se ela não quer mandar a filha dela para a escola, entende? A gente precisa se responsabilizar mais. Eu vou chamar aqui, que eu sei que ela já está, vamos ver se eu consigo colocá-la ou se ela já mandou. Ah, a Isa tá aqui, tá ótimo. Porque a Isa, ela tá na África, e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e de quem ela é e como também aconteceu a África na vida dela. Bem-vinda, querida. Boa noite, Oi, Isa. bem, boa noite. Eu dei uma cochilada aqui, fiquei até com a cara inchada. Agora eu me vi, eu falei, meu Deus, que vergonha. Imagina, Isa. Muito... Aqui é madrugada, mas a gente, como eu trabalho com bastante coisa com o Brasil, aí acaba que eu faço uma zona aí de time que abrange as duas coisas. Que maravilha. Eu te agradeço por abrir esse espaço na tua agenda e por estar acordada nesse horário de madrugada, para que a gente possa conversar um pouco. Eu fiz uma pequena introdução na live, só para a gente colocar o tom, porque algumas vezes esses assuntos, eles estão tão distantes do nosso dia a dia, pessoas com privilégio, pessoas que têm poder de escolha, pessoas que a gente nem admite o que está acontecendo pro lado de lá, ou a consequência pro lado de lá, ou seja, do quintal para fora da nossa casa. Não precisa ser na África, tem muita coisa acontecendo no Brasil mesmo. Então, a gente entender um pouco do nosso estilo de vida e como que isso está influenciando de todas as formas possíveis, pessoas que a gente diz que sente imensa compaixão, mestres animais que a gente diz que a gente sente compaixão. E que, na verdade, no nosso estilo de vida diário, por causa da nossa inconsciência, a gente não percebe que a gente está fazendo tudo ao contrário e errado, me atrevo a dizer também, causando, inclusive, o pior na vida desses seres. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, pessoas que estão aqui, pessoas que ainda ouvirão essa live, e fala um pouquinho, ou seja, como que você chegou aí nesse ponto, ou seja, que vida incrível. Eu escutei a tua introdução. Primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu adorei. Eu admiro muito o trabalho de vocês. E eu cheguei aqui por uma questão até que você falou que é similar à sua, que eu comecei a ter anseios, né? Eu, meu marido, a gente sempre teve essa coisa de aqui não tá suficiente, eu quero ver mais, eu quero sentir mais, por que o mundo tá como tá? Então a gente sempre teve isso. E a gente planejou, né, alguns passos para ter algumas experiências para poder realmente falar, não, eu vivi isso e acontece isso. Então, a gente está aqui agora faz 8 meses, vivendo aqui no Quênia, em Nairobi. E aí a gente trabalha com algumas coisas meio pesadas, assim, digamos assim, né? A gente não vê sempre as coisas boas do mundo e a gente tem que trabalhar com isso. Alguém tem que fazer essa parte. Mas para a gente, além do crescimento pessoal e profissional, está sendo muito importante justamente por isso, porque a gente está vendo o que a gente nunca viu e está vendo como o mundo, a gente... E não é uma culpa nossa. Quando a gente está na nossa bolha de privilégios, de um bom berço, de uma boa vida, de um trabalho estável, quando a gente está na nossa bolha, a gente não consegue ver algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E tá tudo bem isso, né? Porque a gente não tem olhos para todos os lados. E a gente pode escolher também, né? Ah, esse mês eu não quero ver notícia ruim e tá ótimo, né? A gente tem que fazer esse equilíbrio na nossa vida. Mas estando aqui, a gente não pode ter o luxo, né, de escolher com quem a gente vai trabalhar.
Então, ele trabalha com crimes humanitários, que é outra parte muito pesada, e eu trabalho com essa questão de saneamento, meio ambiente, resíduos. E aí o que acontece é que os povos subdesenvolvidos, de países subdesenvolvidos ou de comunidades isoladas, acabam pagando mais o pato, né, digamos assim, é até uma expressão que eles falam aqui, e que é aquela expressão que a gente não gosta de usar porque é com animais também, que a gente paga o preço de uma sociedade que está excessivamente consumindo. Então, na verdade, a gente, por questões até geográficas, a gente sofre mais com o clima, com a mudança climática. Por questões de subdesenvolvimento, o governo não tem estrutura para dar adaptação, resiliência, justiça social para essas pessoas. Então, acaba que se inverte os valores, né? E aí, aqui, quando eu tô vivendo aqui, que eu vi isso, eu falei, cara, eu vivia lá do outro lado do oceano, eu tinha o meu estilo de vida, os meus consumos, tal, que eu venho, obviamente, diminuindo ano após ano. Eu faz, sei lá, 2 anos que eu não compro roupa, porque eu percebi que eu tenho muita coisa e não preciso de mais. E ainda mais, né, com pandemia, home office. Então, essa visão de se comprar menos, ela foi cada vez mais entrando na cabeça. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tenho, tipo, sei lá, eu tenho 20 vezes mais coisas do que eu preciso, não é? Não é o dobro, é muito mais. Porque a gente pode viver com muito menos. E o que os povos aqui ensinam é isso, né? Eles são mais felizes do que a gente, do que quem consome muito. Então, como que eu vejo, se eu chego numa comunidade e eles têm muito pouco, né? Existem pessoas que vivem com menos de $1 por dia, que carregam as suas águas todos os dias, né? Nos galões, que não tem água encanada, não tem saneamento, não tem absorvente, é bem o que você falou, né? É um negócio assim, para mim, eu pude escolher usar copinho. Eu uso copinho, sei lá, faz 15 anos. E é uma maravilha. E eu falei para minhas amigas, eu fui uma das primeiras a usar, né? Eu sei do meu ciclo. Mas isso é privilégio, não é a média do mundo, né? Não é todo mundo. As meninas aqui, às vezes, elas não sabem nem da anatomia feminina. Elas não sabem que são 2 buracos, que um é para xixi e o outro que é a menstruação. Então, como que você acha, né? A gente tem que olhar para o lado às vezes. Tudo bem não querer saber coisas ruins ou, né, ficar com a vibe pesada de saber. Mas é a mesma coisa que você que trabalha com isso. A gente tem com animais, né? Não adianta a gente, não ao maltrato animal. Mas a gente não olhar o que está acontecendo na indústria da carne. Enfim, então a gente tem que abrir os nossos olhos. E eu trabalho com isso aqui, né? Eu estou constantemente dando uma sofrida. Tem dia que eu chego em casa, eu quero chorar. Eu falo, gente, como é que a gente pode ajudar um pouquinho essas situações? Mas é isso, a gente tem que fazer trabalho de formiguinha. E não é o mundo que muda a gente, né? Na verdade, não é a gente que muda o mundo. No final das contas, é o mundo que fica mudando a gente. E acho que isso que é válido e que se eu passo isso, né? Se eu falo, pô, eu trabalho com isso, você sabia que acontece isso? E uma pessoa presta atenção e fala, caraca, sabia que eu escutei uma guria falando que acontece isso, isso, isso lá no Quênia e que também tem situação assim no Brasil e que bababá. Aí você começa a valorizar quando você abre a água da sua torneira, quando, né, você está esbanjando no seu banho, quando você quer comprar mais uma bolsa, mais um sapato, usar mais sei lá o quê. Aí você começa a pensar, e se esse trabalho for de formiguinha, né, e que isso seja passado de pessoa para pessoa, já é uma grande coisa, assim. Sim. Então, você sabe, Isa, que isso que você fala me provoca em um gatilho que eu vou compartilhar. Você comenta que é o mundo que muda a gente. Eu acredito que o mundo muda a gente porque a gente é inconsciente. Por isso. Ou seja, como eu sou inconsciente, eu preciso esperar as marretadas da vida para eu mudar. Então a vida vai me dando marretada. Ciência, eu mudo, exatamente. Exato. Agora, quando a gente é consciente, a gente muda, inspira mudança e o mundo muda. Só que a grande questão é que a maior parte de nós está inconsciente. E quando você coloca isso, ou seja, sim, eu concordo, ou seja, as pessoas muitas vezes não querem olhar, não querem ver. Eu aqui estimulo muitas pessoas a terem coragem.
Porque eu Aham. não acho que essa covardia está levando a gente a um lugar bom, inclusive um lugar que a gente mesmo prega dentro da característica que a gente imagina que a gente é, de bondade, de Uhum. responsabilidade. Ou seja, que essa covardia está levando a gente para se manifestar da forma com que a gente imagina que o nosso impacto no mundo é. Porque, de fato, ou seja, É. não saber não vai mudar as coisas. Então, eu peço Uhum. aqui para as pessoas terem coragem, mesmo durante essa live, para escutarem coisas de que, ou seja, para gente que simplesmente aprendeu. Eu lembro de me queixar, Isa, eu gosto muito também do tópico da mulher, de maneira geral, do feminino. E Uhum. eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tenho quase 50 anos, e eu pedindo para o meu pai, por exemplo, comprar um absorvente para mim, e o meu pai tomava todo o cuidado, ou seja, aquilo era escondido. E no mercado, por exemplo, aquilo era colocado embaixo das compras, porque era uma coisa que simbolizava uma coisa meio que de vergonha. E isso, depois eu Uhum. fui atribuindo o significado a essa vergonha do feminino. O feminino está sempre rebaixado de alguma maneira. Agora, vamos tentar, ou seja, entender isso num outro âmbito, onde a pessoa não chega nem a valorizar o próprio feminino ou se é instruída na própria potência que tem. Ou seja, Sim. imagina, aqui a gente está falando de escolhas como eu me irritava de novo, que eu falava, mas por que tratam como se o meu sangue fosse algo vergonhoso? Como se eu tivesse que É. esconder que eu estou menstruada. E aqui a gente está falando de meninas que estão deixando. Isso acontece também na Índia, é muito frequente, e eu Uhum. acredito que em outras No Brasil partes do mundo também. igualmente, Brasil também, exatamente. Porque isso não vai. Então, conta um pouco para a gente quais são as soluções que estão sendo implementadas para isso e se existe Uhum. alguma forma da gente tentar ajudar à distância. Porque é óbvio que existe uma ajuda que é o que a gente faz e como isso reverbera, mas às vezes Uhum. existe uma ajuda também da gente se unir no trabalho que vocês fazem com alguma organização. Uhum. Na verdade, a gente tem uma dificuldade de doação internacional por uma questão de taxa, né? Então, claro, vocês podem fazer um Pix para mim e eu consigo provar, ó, com esse dinheiro a gente vai comprar algodão para fazer mais absorventes reutilizáveis. Mas quando a gente faz assim, vaquinha internacional, sabe, é complicado, pega 30% de imposto, perde o dinheiro e aí a transferência perde mais um pouco. Então, às vezes, a gente acha que até internacionalmente não vale tanto a pena. Então, a gente faz Uhum, mais campanhas aqui no Quênia mesmo, porque o sim. pessoal pode acompanhar, do que internacional. Claro, mas outra maneira de ajudar é simplesmente divulgando o nosso trabalho também, né? Porque a Sim. gente está crescendo como fundação e a gente está também ensinando outras fundações. Então, o que a gente está fazendo, e se tiver interesse, pode vir falar comigo, a gente faz workshops para ensinar costureiras locais, né, comunidades, para ensinar a fazer o absorvente reutilizável. E aí, essas mulheres podem reproduzir isso, né, depois, também no trabalho de formiguinha. Então, a gente faz alguns workshops e isso a gente faz online, que a gente consegue fazer já com as nossas costureiras, tal. A gente marca um dia e faz, então pode ser de qualquer lugar do mundo. A gente já ensinou muitas, eu não sei o número exato, mas é muitas mulheres. Aqui no Quênia, a gente consegue doação de máquina de costura. Então, a gente Uhum. pode ir numa comunidade e, sei lá, doar, né, 5 máquinas de costura e vai e faz esse ensinamento também de como que faz o absorvente. E aí as mulheres também têm uma fonte de renda e autonomia para continuar fazendo isso e vender na sua comunidade. Então, essas são algumas formas, né, que a gente tem de continuar o trabalho. Mas Sim. a gente está sempre correndo atrás de financiamento, de ajuda, de doação. Tem uma menina do Brasil agora que ela é influencer, ela está fazendo uma campanha para gente, é uma Uhum, vaquinha dela está fazendo uhum, direto no nosso banco, no meu uhum, banco dela. E daí uhum. a gente também vai fazer uma ação e um número específico de meninas, tipo, adote uma menina. Você pode adotar Aham, uma menina, né? E aí o seu dinheiro vai para a gente acompanhar o ciclo menstrual dessa menina e ter certeza que ela sempre está com produto para utilizar e está indo para a escola. Então a gente faz esse tipo de trabalho porque a gente vai nas comunidades todo ano, pelo menos uma vez. O nosso absorvente ele dura 2 anos, comprovadamente. uhum. Então a gente faz esse acompanhamento para que as meninas sempre estejam com material, né, para usar.
E quando a gente chega nas salas é bem isso, né? Ó, a gente faz isso, é risada, é vergonha, né? O que essas gurias Exato. vieram falar? Mas aí a gente vai quebrando o gelo e elas vão abrindo as questões, as dúvidas, né? Essa questão do feminino aqui, já mudei de assunto até, desculpa. Ela é muito Imagina. forte porque aqui ainda é uma sociedade muito machista. Então, ainda mais por causa das tribos, eles têm papéis bem específicos, né? Sim. E ainda existe poligamia, mutilação Uhum. genital, Uhum. casamento arranjado, casamento com menores, né? Tem muita pedofilia, Uhum. é muito casamento com dote, né? Com animais, inclusive com camelo, Uhum. vaca, né? Uhum. A menina Uhum. fale Uhum. animais. Então, Uhum. existe essa questão machista ainda aqui que elas sofrem para conseguir fazer o que elas querem fazer, mas existe a liberdade de escolha agora. Então, quando a gente chega numa comunidade, a gente não pode impor o nosso jeito. Eu sou a única branca, né, da equipe. Então, eu, como única branca, eu sou a última a falar. Eu tenho que primeiro, eu chego, eu observo, eu converso, eu escuto, eu reflito, eu absorvo e aí eu penso o que eu vou falar. Porque cada comunidade é uma comunidade. Eu não estou ali para salvar ninguém, eu não estou ali para impor o meu modo de vida. A minha Uhum. vida é completamente diferente e eu Sim. sempre estou com locais, né? Então, a minha referência é sempre trabalhar com os locais aqui do Quênia. Não é o contrário, não é eles trabalhando comigo, isso não existe. Uhum. E Uhum. aí, como eu sou a única branca, às vezes eu chamo atenção e elas querem saber sobre o meu modo de vida. Ah, mas você é Sim. casada? Mas você não tem filho? Como que você não tem filho? Você sabia que você está ficando velha para ter filho? Eu escuto essas coisas das meninas de 15 anos, porque a percepção delas é ter filho com 18, 19 no máximo. Sim. Sim. E aí eu falo, não, sabe que eu ainda tô pensando, eu não sei se eu quero, não sei quando eu vou querer, eu tô planejando com meu marido. Elas ficam assim, você planeja isso? Mas como que você está planejando? Então, o conhecimento é outra vida, é outra abordagem, é outra comunicação. E é isso também que tem a ver com o nosso consumo e nosso minimalismo, porque eu aprendo com elas, né? Elas acham que elas estão aprendendo comigo, mas na verdade sou eu que estou aprendendo com elas, né? Porque elas estão tão felizes desse jeito delas, às vezes elas querem continuar sendo ali as meninas da vila que estão buscando água e que estão cuidando da família. E tá tudo Sim. certo, né? O que tem que existir é o poder de escolha. Se elas quiserem ir para a Sim. universidade, se elas quiserem serem médicas, se elas quiserem ajudar a comunidade de outra maneira, se elas não Uhum. quiserem casar com 16 anos. Então, Uhum. elas têm que ter o poder de escolha, mas isso, obviamente, é uma coisa que é muito bem conversada e entra na consciência que você está falando. Porque é do mesmo jeito, assim como nós temos as nossas inconsciências, que são Uhum. muitas, eles Uhum. têm outros assuntos que eles até então não tinham pensado sobre. Sim. E aí, então, na verdade, quando a gente vai, né, por mais, a gente nunca pode ir num lugar que você acha que você sabe muito mais, porque você Aham. não, você vai estar no zero de várias coisas quando você chegar ali. E aí, isso que eu acho que é o bonito do meu trabalho e que eu gosto muito, é que cada vez que eu chego numa nova vila, numa nova comunidade, eu não sei nada daquelas pessoas, eu não sei dos anseios, dos mistérios, do que rola escondido, Uhum. de como que eles são felizes. Eu não sei. E aí eu passo o dia lá, tal, e eu vou descobrindo. E geralmente eu reflito muito sobre a minha vida, obviamente, Uhum. porque eu Claro. tô vendo as pessoas felizes, eu tô vendo as pessoas cantando, as pessoas querendo me abraçar, sendo Uhum. receptivas. E às vezes eu trabalhava com pessoas muito mais bem-sucedidas e com mais dinheiro e com muito mais coisas, que não tinham essa recepção que eles têm, que não têm essa alegria que eles têm. Então, assim, por que a gente precisa consumir tanto para ser feliz? Quem que colocou isso na nossa sociedade, sabe? Quem que eu estou tentando estudar de uma maneira até da questão antropológica, né? Do social mesmo, da história da civilização, isso, mas eu ainda não achei uma resposta
exata de por que de que momento que as pessoas falaram, ah, eu sou mais feliz se eu tiver mais coisas. Uhum, Porque quando a gente volta nos primórdios, não é isso que eles mostram. Eles não querem mais coisas. Eles não uhum, querem. Então, se a gente falar, ah, você gostaria, você quer ser rico, você quer ter alguma coisa, eles fazem uma cara assim, eles querem, sabe, eles querem viver bem, eles querem talvez tentar uma vida melhor, mas eles nem sabem do, do luxo que existe, uhum, entendeu? Eles não sabem que a uhum, minha casa tem 2 chuveiros, que eu não preciso ir buscar água e que eu posso deixar ligado o dia inteiro. Se eu esquecer, tá tudo bem. Se eu esquecer meu chuveiro ligado, tá tudo bem. Isso é horrível. Isso é horrível. Não tem que estar tudo bem. Tinha que cortar a minha água também. Então, o que que o saneamento, a gente tem que voltar para as origens dos locais para ver que, na verdade, não é a gente que está certo, né? Não é a gente que tem que exato, impor nosso modo de vida. exato. E eu acho que isso é muito, vale para tudo, né? Para o feminino, para... Eu fiz um dia agora na cadeia, aqui na prisão do Quênia, na maior prisão do Quênia. Passei um dia com as presas, porque também, né, conversando sobre essa questão da realidade, da relação com a menstruação que elas têm e como que estava a situação lá. E eu fui achando, assim, que eu ia, né, vai ser horrível. E, na verdade, foi tão bonito. E a prisão tem uma estrutura tão bonita que eu conversei com várias pessoas que trabalham em prisão no Brasil e a prisão aqui é outro nível. É muito boa comparando com o... Mas o que é ruim aqui é a inflexibilidade das penas. Uhum, Então, eu até comparei, né, com a prisão do Brasil. Uma mulher que mata com toques de crueldade, né? Tipo a Elisa, lá, não sei o sobrenome dela, mas ela uhum, picotou lá o marido. Ela pegou uns 18 anos de cadeia. uhum, Aqui, uma mulher que mata se livrando de feminicídio por é, defesa pessoal, ela pega perpétua. Ela vai ficar na cadeia para sempre, porque eles não têm essa questão ainda que a mulher ela sofre feminicídio. Então, eu cheguei ali, eu conversava às vezes com as presas, ou sabia algumas histórias que eu pensava, talvez eu teria cometido esse crime, né? Se o meu uhum, marido uhum. quase matando minha filha ou me matando, por que que eu não Sim. ia tentar me proteger? Talvez eu teria matado ele. E aí não tem essa conversa com ela, sabe? Então ali eu também aprendi muito sobre como a gente não deve julgar, né? Tantas vezes as pessoas falam, ah, ali é tudo vagabundo, é tudo, não tá fazendo nada, né? E assim, a gente não sabe as realidades de ninguém, a gente Sim, tem que se colocar no lugar do outro todo momento que a gente possa na nossa vida, porque eu acho que esse, inclusive, é o caminho da felicidade. É a gente sim. pensar no tanto de cenários que a gente tem para assumir na vida. E por que que a gente Uhum. escolhe o de ser consumista, de querer ser rico, de querer gastar? Por Sim, que que a sim. gente está escolhendo isso, sabe? Exato. Eu não critico ter um modo de vida, né, com que você possa se alimentar, que você possa escolher os seus alimentos, ter dinheiro para isso, que você viva num conforto. Todo mundo tem direito a isso. Mas por que que a Uhum. gente está num consumismo, às vezes, assim, sem pensar, né? Inconsciente. Isso Sim. acontece Você sabe, toda Isa, hora. que escutando você a respeito da mulher da situação, né, no Quênia, e a gente sabe que isso acontece também. A Índia é uma referência mais íntima que eu tenho, por causa Uhum, da yoga e por causa, enfim, do meu convívio com aquela cultura. E o que eu vejo curioso é que essas duas culturas, porque eu gosto muito da mitologia e da filosofia, a mitologia africana, ela traz a mulher também muito presente. E é uhum, quase uma ironia que em duas mitologias, onde a mulher é tão presente, ou seja, existem divindades, deidades, deusas, uhum, e que ainda assim, eu lembro de uma propaganda na Índia que também foi
a pessoa que teve aquela ideia foi maravilhosa. Eles vestiram mulheres de deidades. Então, por exemplo, Lakshmi ou Sarasvati, e elas tinham o olho roxo porque elas tinham apanhado, ou então a boca porque elas tinham. E aquilo, ou seja, trazia justa essa reflexão. A deusa, tudo bem, agora chega na tua mulher, a tua mulher. Então, um lugar onde realmente fazia as pessoas Sim. pensarem. E quando você falou da prisão, a primeira coisa que me veio na cabeça também é: putz, por que será que essas mulheres foram condenadas? Porque em um país machista e aonde, ou É seja, mais. o feminismo, Uhum. geralmente a É, gente está vendo é algum tipo tráfico de de injustiça droga, ali. é tráfico de droga, porque também Uhum. se faz isso por pobreza. Sim. É marfim do elefante, também se faz isso por pobreza. É muito triste, mas assim, o cara estava me falando lá, né? Você pense, o cara tá morrendo de fome, com 5 filhos, morrendo de fome, sem água, sem comida, e aí vem um cidadão, né? Que esse cidadão não tá preso, por acaso. Esse Uhum. cidadão Por vem e acaso. fala: você mata um elefante para mim, que eu te dou, sei lá, US$ 1.000, o cara brilha o olho e vai matar. Porque ele vai falar, é só um elefante e a minha família tá morrendo. Entende? Então, o quão difícil é você colocar isso, né, na discussão tanto do governo, como das novas políticas, como nessas vilas. E o cara, as pessoas que estão mandando, né, você transportar droga, você matar leão, você fazer suco de tigre, pegar um marfim do elefante, essas pessoas não estão presas, né? Uhum. Quem é preso é a pessoa que era o pobre, que foi lá e só fez o trabalho e se Sim. ferrou porque foi pego, não tem dinheiro para advogado e fica lá. E aqui no Quênia existe pena de morte, mas faz acho que 30 anos que não existe a execução. Então, Entendi. por questões de direitos humanos, tal, eles foram diminuindo isso. Mas as pessoas ficam na cadeia até morrer. Então, nessa cadeia que eu fui, ali na prisão, tinha mulheres que estavam ali por questões ou relacionadas à pobreza ou de defesa contra os maridos. Tinha uma Uhum. mãe e uma filha. A mãe tinha 75 anos e a filha 45. E elas vão ficar lá até morrerem. Porque elas são pobres, não tem advogado que tire elas de lá. E elas combinaram de a próxima vez que o cara, eu não lembro se era o marido da filha ou da mãe, né, o pai, mas a próxima vez que o cara fizesse lá o que ele estava fazendo, elas iam dar um jeito, porque elas não aguentavam mais. E aí elas acabaram matando esse homem, e aí o governo não perdoa, porque né, é um absurdo, e diz que é até uma vergonha para a família do homem, tal, tal, tal. E é óbvio, ninguém quer trabalhar com crime, né? Crimes são horríveis de todas as formas, né? Não, não... Mas assim, entende como é difícil uma sociedade que não dá o apoio para essas mulheres, não dá o respaldo, e aí elas falam: chega, eu vou tomar uma atitude, a próxima vez que ele vir para cima, eu vou estar com uma faca, matam Uhum. o cara e perdem todo o resto da sua vida, porque né, é isso que vai acontecer. E elas não têm também esse conhecimento, então é muito triste. E aí isso me chocou muito também, né, de saber que a maioria dos crimes ali era de defesa pessoal Uhum. contra feminicídios. Eu fiquei assim muito chocada, porque é uma coisa muito triste, né? Não tinha, a gente não precisava ter isso na sociedade, né? Não, não E precisa. e acontece muito isso. E pelo menos ali a prisão é uma coisa assim que não era tão. A prisão é sempre ruim, obviamente, Claro. mas ela é muito. Ela é humana, assim, sabe? Ela tem vários segmentos, é tipo uma mini-cidade. Tem Uhum. vários segmentos de treinamento para as mulheres. Uhum. Elas conseguem. Inclusive, por isso que a gente foi lá, porque a gente quer dar workshop lá para Uhum. ensinar dentro do segmento de costura para elas fazerem os absorventes. E Entendi. aí elas têm várias atividades, né? Fica no sol, no ar livre e tal. Então, Sim. né, entre os males, o menor. Mas são vidas que vão ficar ali até o final da sua vida, né? Por um crime de defesa pessoal ou de pobreza. E é a primeira vez que elas fizeram o crime, não é um negócio reincidente, né? Ai, ela é muito cruel, ela é muito má. Não era o caso, né? Ela estava defendendo o filho de pedofilia, né, do Uhum. marido, e apanhar todo dia.
Então, assim, é uma coisa muito, muito triste que, que a gente não sabe como ajudar, porque isso também é uma base governamental, né? De Uhum, rever legislação, de colocar um ministério público aqui. Aqui não tem uhum, isso. Elas sim, foram condenadas, no máximo elas abaixam, assim, 2 anos, aí 4 anos a uhum, pena. Mas é algo uhum, pouco, né, para sim, sim. refazer. Fazer de uma vida inteira. Isso, Isa, me fala exatamente. uma coisa. Justo aqui perguntaram, a Lu Uhum. perguntou, ou o Lu, perguntou se não tem como contribuir de alguma forma jurídica, ou seja, se tem algum coletivo de advogados, por exemplo, Olha, da mesma forma que você está fazendo esse serviço. eu posso até ver sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Até em outros Exato. projetos que eu faço, geralmente eu posto no meu story, ó, gente, aqui tá precisando disso, disso, disso. A gente precisa do engenheiro da água, né, para melhorar Aham, os poços aqui. sim. Eu tô tentando fazer, assim, às vezes esse trabalho eu tenho muito tempo ainda, mas Uhum, até é uma coisa que eu gostaria de fazer uma fundação com vários profissionais para tentar ajudar em vários assuntos de diferentes partes, não só do Quênia, né? Mas assim, de comunidades isoladas que a gente não conhece. Eu estou exato. conhecendo uma parte delas e a Uhum, gente precisa de pessoas querendo trabalhar com essas causas. E é sim. bom, eu falo, eu choro às vezes quando eu chego em casa, né? Eu falo, meu Deus, o mundo tá, né? Que situação é essa que a gente tem? Mas a Isabela de hoje é muito mais feliz do que a Isabela de 10 anos atrás, com certeza. A Isabela desse ano é a Isabela, minha versão mais feliz de todas. Por mais que eu viva com esses sofrimentos e que eu repense as minhas escolhas todo momento, né? Eu tô muito satisfeita e eu quero continuar trabalhando sempre envolvida nessas causas de saneamento. Sim. E então, de ajuda jurídica, eu falei, inclusive, eu estava pensando sobre isso, porque uma das presas que eu conversei, ela é Uhum, da Venezuela. E uhum, ela, naquela situação da Venezuela, 5 anos atrás, né, pobreza, ela uhum, foi para o Brasil para tentar a vida. Foi para São Paulo. E aí, em São uhum, Paulo, um grupo de cá falou para ela: Ó, a gente tem um malote, você pode levar um malote para o Quênia para gente, tal, tal, tal. E aí ela trouxe, né, querendo dinheiro, tinha cocaína. Ela já foi pega aqui no aeroporto do Quênia e aqui não tem perdão. Aqui pegou droga, é tipo Indonésia, sei lá, esses países uhum. assim. E ela foi imediatamente para a corte e foi julgada e pegou 18 anos de cadeia. E aí ela tem agora 30 anos, ela tem 18 anos para cumprir, ela ganhou dois agora, por bom comportamento. Ela é uma menina, assim, sabe, falando igual eu aqui? Igual. E aí ela agora está com 16 anos, ela já cumpriu quatro, mas veja bem, ela vai sair daqui 12 anos, então, né, o tanto que é difícil. E eu falei, você fala com a sua família? E ela falou, eu não falo com a minha família porque eu tenho direito a uma ligação internacional por mês de 2 minutos. Então, em 2 minutos, uma vez por mês, para Venezuela, eu não consigo saber de nada. Eu falo, oi pai, oi mamá, olá, que tal? É mais para saber se eles estão vivos do que uma situação para falar da minha situação, se pode mandar advogado, tal, tal, tal. E eu falei, você não tem acesso a advogado aqui? E tinha uma policial, né, do nosso lado, e ela começou a ver que ela estava me contando muita coisa, só que a gente estava Uhum. falando em espanhol. E aí a policial não entendia. E aí a policial começou, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. E eu tentei falar, não, mas você não tem advogado aqui? Você não tem como acessar? E ela falou, não, 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 eu não tenho, eles não deixam. E a gente tentou ali falar em espanhol, mas a guria pegou e veio já e falou, it's enough, it's enough, it's enough. E tipo, daí ela me deu um abraço, daí ela falou assim, ai, me deu um abraço, falou obrigada, tal, e eu vou voltar lá, possivelmente, acho que eu vou ter mais 2 minutos para falar com ela, mas assim, é muito difícil, sabe, de acessar. A informação também não é um negócio assim que eu chego no lugar e pá, 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 vou descobrir tudo e vou Uhum, saber tudo. É um claro. processo e as pessoas precisam confiar em mim também, né? Uhum, Então, uhum, óbvio, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho sucesso nisso, porque a gente é muito aberta. A Aruna, ela é indiana, que é a fundadora da fundação, então ela vem com essa carga já
da Índia, né? Ela sabe como fazer isso, eu aprendi com ela, e a gente tem, todas as meninas que conhecem a gente começam a. É uma relação mesmo que se cria com a sim. comunidade, com o grupo de mulheres, enfim, né? E a gente trabalha também com a questão do lixo. E, e óbvio, mas é uma coisa a se pensar, então vou ficar com essa ideia na cabeça aí, mas sim, Sim. eu não sei como que é para atuar um advogado aqui, sabe? Uhum, Se existe uhum, essa uhum, relação de atuação, uhum, mas é algo que eu uhum. posso pesquisar, com Exato, certeza, exato, e a gente exato. vai pensando Comenta com para o a gente futuro, para a né? gente É uma colocar. semente. E também, exato, e Uhum, também sobre a fundação, se chegar em algum ponto onde realmente você queira dar esse passo, eu me comprometo aqui em uhum, apoiar com a nossa rede, e inclusive fazer uhum. parte dentro das possibilidades que a gente tem. Beleza. Eu tenho, com o curso de Uhum, yoga, com a pandemia eu parei isso, mas com o curso de yoga, eu geralmente eu reservo um pouco do curso de yoga para ir ver minha orientadora na Índia. E um dos uhum, caminhos é pelo Quênia. Tanto é que da última vez eu estaria passando pelo Quênia e parei. Então, ou seja, eu vejo muito possível colocar e contribuir de alguma forma, seja através da rede de pessoas, seja através, ou seja, eu acredito que dentro de tudo isso a gente necessita de união. muito E os bom. problemas que a gente alcançou hoje não são problemas simples, porque nós nos tornamos seres complexos e principalmente porque Uhum, nós abdicamos da nossa simplicidade. Como você está falando, essas pessoas, elas vivem um estilo de vida muito simples, muito cotidiano, e elas têm uhum, uma felicidade que muitas vezes, como a gente comentou, pessoas em grandes corporações e em grandes centros internacionais e uhum. cosmopolitan, essas pessoas não acessam essa felicidade. O que para mim Sim. também, Isa, é um paradoxo, porque como você colocou agora há pouco, a tua melhor versão é uma melhor versão que chega em casa, que de repente chora, mas é a versão que você está mais feliz. Ou seja, como é que realmente, ou seja, dentro da tua indagação, que a gente, enquanto sociedade, a gente entendeu que quanto mais nós fôssemos servidos, nós seríamos felizes, quando a É, prática é exatamente o contrário, ou seja, quanto mais a gente serve, mais feliz a gente é. Ou seja, isso. colaborar de alguma maneira que isso tudo esteja em mudança, que sementes Uhum. estejam sendo plantadas, eu acredito que seja a missão de cada ser humano encarnado nesse momento. O Eu caos que a também. gente está vendo não pode ser normalizado. E o caos de todas as formas possíveis. O caos no lixo, o caos nos resíduos, o caos que a gente está tendo com todas as culturas. E isso que você está falando sobre as culturas, os povos. Se a gente pega os povos originários no Brasil, o que está acontecendo Uhum. hoje no Brasil é também um Exato, disparate. A gente não pode olhar para isso e simplesmente dizer, olha, isso daqui não diz, eu não posso fazer nada a respeito disso. A gente exato. precisa fazer algo a respeito disso e Uhum. geralmente esse tipo de problema ele é resolvido com coletivos. Ele não, eu vejo aqui a força do santuário é a força de um coletivo. Tem muitas pessoas envolvidas fazendo de alguma forma dos seus talentos serviço. Então, como trouxe a Uhum. questão do advogado, ou seja, tem pessoas que estão aqui, ou seja, por outras razões e outros talentos, mas servindo. Então, Isa, de verdade, se isso tudo, ou seja, vamos manter contato e sentindo tudo Uhum. isso para ver como que a gente pode apoiar daqui. Tem um outro Sim, com aspecto, Isa, que eu queria abordar rapidamente aqui, a respeito do minimalismo, eu queria fazer um link disso com a economia. Porque olha Uhum. só, existe também hoje uma crença que essa riqueza, ela tem uma moeda. E a moeda não é a gente tomar sol, não é a gente estar tranquilo. A moeda é dinheiro no banco. Ou seja, tem alguns lugares onde essa riqueza foi distorcida também. Porque muitas pessoas hoje, elas são ditas ricas, mas elas não usufruem da dita riqueza delas. E aí, o que Uhum. eu quero colocar aqui como reflexão, queria te ouvir um pouco na tua experiência no Quênia e na tua experiência também com toda a questão do lixo e tudo isso, do minimalismo, ou seja, que é um outro tópico que me fala muito ao coração, porque eu tinha muitas ilusões a respeito do que a gente precisava para viver. Como você comentou na live também, ou seja, que não é que você tem o dobro, você tem 20 vezes mais. É assim que eu vou falar, nossa, a gente é abundantemente rico. E por que Uhum. colocaram na nossa cabeça que precisava de tanto, sabe? Enfim, Exato. eu começo a perceber, Isa, mais e mais, que essa ganância e essa avareza ao mesmo tempo está criando uma economia insustentável. Por quê? A economia Uhum. insustentável, porque só alguns estão ganhando, então está realmente se fazendo em todo mundo uma margem muito grande entre o que é privilegiado e o que está ali tendo que transportar a droga por privilegiado e que está sendo Uhum. preso e que depois não tem um advogado, ou seja, tudo isso. E
a defesa de que essa é a boa vida. Agora, o que eu gostaria de dizer aqui é que se a gente parte para uma ideia de minimalismo, não é simplesmente a gente pensar que então a gente vai consumir menos. Eu gostaria de lançar aqui uma reflexão que vai ser um pouco audaciosa. E se a gente, enquanto coletivo de privilegiados, ganhasse menos? E com esse ganhar menos, possibilitar que quem não está ganhando nada pudesse ter mais oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças sociais na África, ou seja, de novo, apontar isso. O minimalismo não é simplesmente eu ganhar muito, guardar e ser avarento e gastar pouco. Não é isso que é minimalismo. Minimalismo é também a gente, em uma economia reduzida, que previne esse tipo de situação, entender que se eu estou ganhando menos, alguém pode pegar aquela parte e ter uma outra oportunidade. Você pode comentar um pouco do que você vê da economia e dessas questões sociais e de tudo isso voltado? Inclusive, a gente não vai ter tempo, eu vou querer marcar com você uma outra live para falar a respeito de nicho, se você tiver disposição. Eu vou falar uma coisa que acontece aqui que tem tudo a ver com isso e que é muito diferente do que eu vi em qualquer outro país que eu já tive a oportunidade de viver. Então, assim, o que acontece aqui é os brancos expatriados, né, que no caso eu me encaixo nessa categoria, nós temos essa visão que nós somos muito mais ricos do que os povos, né, locais do Quênia. Isso. E, infelizmente, numa média, é verdade, porque os salários aqui, né, de quem está trabalhando em instituições internacionais, bababá, é muito superior à média do salário queniana, né? Então, infelizmente, existe uma diferença social aqui. E é assim, ó, é a classe baixa aqui, aí é a média, que são os expatriados, e aí aqui tem uma que nem se toca com esses dois, que são os bilionários, que são os grandes investidores do Quênia, que são indianos, que são de Dubai, que estão aqui fazendo negócios milionários, que eu não tenho acesso a essas pessoas. E aí, nisso, o que o queniano fala? Eu converso aqui com a moça que trabalha aqui no meu prédio. O que eles falam? Que tá tudo bem se a gente ganhar mais do que eles, mas a gente tem que empregar eles. A gente tem que dar trabalho para eles. Então, olha só que interessante. Eu cheguei aqui, eu e meu marido, né? A gente não conhecia nada aqui, e começaram a oferecer serviço. Posso ser seu motorista? Posso ser sua massagista? Posso lavar as suas janelas? Posso cuidar do seu jardim, ser sua jardineira? E não sei o quê. Era um negócio assim. E a gente falou, gente, não, porque a gente não tem condições de um negócio desse. A gente nunca, imagina ter motorista. Eu nunca vou ter motorista no Brasil. Então, para mim, eu olhava e falava, nossa, que estranho. Aí, com os meses foram passando, as pessoas que tinham motorista aqui, elas eram muito mais adoradas. E a gente ficou, mas por que isso? É porque essas pessoas, elas ganham mais. Então, elas estão empregando mais pessoas. Então, a gente tem uns amigos aqui que eles ganham, né, relativamente bem. E aí, eles também entenderam essa cultura. E eles falaram, cara, ao mesmo tempo que é uma cultura que a gente se sente um pouco mal, porque me parece que volta, né, às origens do colonialismo. Que é um negócio assim que remete, que lembra dos tempos de escravidão, e aí, sabe, porque eles querem te servir, eles querem te servir, eles querem te servir. E isso eu não estava conseguindo entender, mas ao mesmo tempo que existe esse feeling, porque a gente não quer viver isso de novo jamais, ao mesmo tempo as pessoas amam. Se você fala que você tem, tipo, 7 funcionários trabalhando para você e que você está dando um pouco para cada, né? Porque os salários paga por hora ou pelo serviço tal, você é muito bem visto. E eles adoram. Eles falam, ai, que bom que você está vindo aqui, que você ganha mais do que eu, porque você teve mais condições de estudar mais do que eu, mas você está ajudando o meu povo com oportunidades. Então, isso é tão diferente, porque eu ainda não sei lidar com isso, tá? Eu tô contando como é. E a gente não tem dinheiro para ter 7 pessoas trabalhando pra gente. Então, a gente tem uma moça que vem aqui toda semana, tal. E a gente tava conversando eu tava conversando com ela até sobre isso essa semana.
E ela tava falando isso, que, nossa, aqui tem um cara que ele tem, tipo, 8 pessoas na casa dele. E que todo mundo ama esse cara. Porque todo mundo tem essa percepção. Ele tá, pelo menos, ele tá dando trabalho para muitas sim, pessoas. sim. Então, como é diferente, é bem isso que você falou. Então, se você ganhar mais, talvez você tenha a obrigação de pensar numa forma de acordo com o local que você está. Então, no Quênia é essa forma. É essa Sim. forma que a gente tem que aceitar. Mas, às vezes, em outro local não vai ser essa forma. Você vai ter que colocar teu dinheiro de uma outra maneira, ou diretamente com Uhum. uma fundação, enfim, né? É, tipo, se você morar na Suíça, você não Uhum. tem essa Uhum. questão para colocar. Uhum. Mas é isso, sabe? É investir o teu tempo, talvez também, e o teu dinheiro para Uhum. tentar recompensar o teu privilégio. E eu acho que é válido, sim, e que a gente deveria pensar nisso e não só, eu vou guardar, sei Exato, lá, US$ 1.000 porque meu exato, sonho é ter uma bolsa, sei lá de que marca. Para exato, quê, entendeu? Por que que exato. você não gasta teu tempo indo visitar um negócio? E aqui entra no negócio também que eu falo. Então, se você quer guardar dinheiro e se você quer viajar, pelo menos pense durante a sua vida de participar desse ciclo de alguma maneira. Vá fazer um voluntariado, vá ficar 1 mês, 2 meses em algum lugar, vá aprender, nem que seja eu quero conhecer o índio do Brasil. Uhum. Antes de falar mal Uhum. ou bem, vá Uhum. conhecer com seus olhos, né? Porque Uhum. o Brasil, especialmente, né, tá cheio de especialistas de coisas que nunca viram, né? E a gente tem esse fenômeno no mundo. As pessoas Sim. começam a debater as coisas que nunca viveram e nunca viram de perto. E eu tô Uhum. aqui hoje para se eu quiser falar, eu ainda tô em entendimento, eu nunca vou saber tudo. Se eu Sim. quiser falar um negócio, eu posso falar pelo menos, eu passei um dia nessa situação e eu percebi nesse dia tal, 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 tal. E eu posso ajudar essa pessoa que eu falei nesse dia assim, Sim. assim, assim. Então, se Sim. você tem dinheiro, você pode pegar e gastar o teu transporte com isso, teu tempo com isso, Uhum. né? E ir ver alguma coisa da vida, não pensar só em ficar guardando dinheiro para comprar Sim. bens e Isso. coisas que não vão te trazer. Eu garanto, tenho certeza que você tem isso também, porque você trabalha com uma coisa muito bonita. Eu garanto que no final do dia, né, a tua percepção ao deitar a cabeça no travesseiro é, cara, eu não sou uma pessoa que tá fazendo só uma coisa infame da minha vida, né? Tipo, que eu não tô só vendo a vida passar e não tô pensando em Sim. nada e enfim. E Sim. aí eu acho interessante isso, né? De você não guardar só teu dinheiro, porque eu concordo que é um egoísmo. E aí não Exato. vale nada você ganhar mais, entende? Exato. A gente Exato. tem que redistribuir. É uma Uhum. menina que acho que alguém escreveu aqui que talvez seja parte do ciclo da prosperidade. E eu Enfim. concordo, né? A gente não tem socialismo no mundo, né? É um Uhum. fato. Uhum. A Uhum. gente tem um mundo injusto, é outro Sim. fato. Sim. Existem pessoas sofrendo no mundo, é um fato, não tem como mudar isso. Mas se não tem como mudar, que a gente tente pelo menos fazer parte de um ciclo de redivisão, de pelo menos afeto, né? Sim. É um negócio que a gente tem que pensar. Sim, eu vejo isso aqui, essa questão, ou seja, o sofrimento, ele tá em todos os reinos. Eu vejo que ele Uhum. não tá, quando a gente vê, ou seja, eu estava lendo outro dia a respeito das crianças que estão sendo sequestradas para tráfico de órgãos. Estava vendo também alguns números a respeito de turismo sexual e também além do turismo sexual, dessa escravidão, escravas Sim. sexuais. Os números são Marido absurdos. trabalha com essa parte, tá? Vou fazer um spoiler. O meu marido trabalha para a Interpol. Então, Uhum. todos os crimes marítimos, ele tem acesso. E aí é isso, entendeu? A gente fica. Tem dia que eu e ele, a gente fica se olhando assim, não Eu pode fazer. imagino, eu imagino, eu Mas é imagino. real, não tem o que fazer. Sim, Isso está sim. acontecendo no mundo, né? E aí é justamente, ou seja, esse sofrimento, quando a gente olha, então, em nuances diferentes do ser humano, a gente vê um sofrimento que é
inimaginável, principalmente para nós privilegiados, e eu vou falar privilegiados aqui várias vezes com o peso da responsabilidade, e não o privilégio de que então a gente vai gozar as férias em algum lugar e esquecer do mundo, Isso. porque cada um que reme nos seus problemas. Não, ou seja, o privilegiado que invoca a responsabilidade sobre os privilégios que tem para distribuir isso de maneira próspera para outros seres, para amenizar o sofrimento de quem quer que seja. E assim tentar viver uma vida que não seja vã, que não seja ligada ao próprio umbigo. Quando a gente olha o sofrimento, a gente vê as florestas caindo, a gente vê as águas, como você me mandou algumas fotos de quando vocês encontram água em algum lugar, ou seja, a natureza está sofrendo, os mestres animais estão sofrendo. A gente está chegando quase aqui no fim da live, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, Isa, mas eu gostaria de deixar uma reflexão que sim, o sofrimento está em toda parte, porque os algozes estão em nós. Então, às vezes a gente olha para o tamanho dessa encrenca toda e a gente fala, eu não consigo mudar tudo isso. A gente entra num lugar de impotência, porque como é que a gente vai fazer com que essa moça da Venezuela, que não tem advogada, conseguir fazer, pelo menos ela falar com o pai, escutar a mãe? Entra num lugar de impotência que pode ser que a gente desista de tudo. A gente fala, não tem jeito mesmo, então pelo menos eu vou aproveitar a minha vida, porque não tem mais nada a fazer. Então, o que eu só quero invocar aqui na gente é que, sim, os problemas, de novo, eles se tornaram complexos porque a gente abdicou da simplicidade. Mas existe uma forma de impactar que é através da mudança pessoal. Nesse canal, eu costumo falar muito que a nossa missão é contra a opressão. É óbvio que aqui, por causa dos resgatados, que são mestres animais, a gente termina enfatizando o cotidiano neles, mas a nossa fala é sempre voltada para o fim da opressão. Então, eu gostaria de deixar aqui, para reflexão de todos que estão nos ouvindo e que possam nos ouvir depois, como é que a tua presença no mundo, por esses breves anos, porque daqui a pouco a gente vai ser convidado a se retirar e a gente não vai nem poder dizer, não, mas eu quero ficar mais um pouco, eu esqueci de fazer alguma coisa, eu não perdoei alguém, eu não fui fazer o voluntariado que eu queria. Ou seja, daqui a pouco a gente vai sair daqui. Então, eu gostaria que cada um olhasse para si e se perguntasse como é que a tua presença, a nossa presença, a presença de cada um de nós, alivia o sofrimento. E além de aliviar o sofrimento, permite que a opressão termine. Pode ser que essa opressão a gente não veja fim nessa nossa encarnação, mas ninguém pode impedir a gente de plantar as sementes de um amanhã melhor. E é isso que eu gostaria que cada um aqui tivesse a força para fazer. Porque do contrário a gente se intimida. Parece uma coisa tão grande que você fala, não vai ter jeito mesmo, acabou, eu vou simplesmente me retirar. Não é assim. A gente tem um poder de mudança muito grande nas mãos. Só que é muito dolorido. E aí que eu sinto que a gente foge, porque dói na gente, e daí a gente esquece que é o outro que está sofrendo. Porque afinal de contas começou a doer em mim, eu não quero mais saber da dor do outro. Então, vamos passar, exemplo da Isa, esse lugar de serviço. Vamos lembrar que dói mais no outro do que em nós. E tentar fazer alguma coisa outra vez para terminar com a opressão, para aliviar o sofrimento. E ainda que a gente não veja o fim do sofrimento, não veja o fim da opressão, a gente saber que a gente viveu de forma a causar esse fim e aliviar e terminar também com esse sofrimento. Isa, eu te agradeço muito por todas as tuas palavras. Eu gostaria de pedir para você uma mensagem final para o público e, de novo, não só agradecer pelo teu tempo aqui, mas pelo teu serviço e pelo teu exemplo também, que eu tenho certeza que tem todo esse trabalho que vai dentro de um protocolo de fundação e de como chegar. Agora tem o teu exemplo também. Eu noto que o exemplo é uma grande força de transformação e de inspiração, inclusive para mulheres que estão aí no Quênia e hoje se veem em situações de falar não tem saída e de repente elas olham para você e falam, ela pôde escolher não ter filho, ela pôde escolher viajar, ela pôde escolher o emprego, ela pôde, e isso é muito poderoso. Então eu te agradeço por estar aí fazendo o que você está fazendo. Obrigada a você por essa oportunidade. Eu acho que o que a gente tem que deixar mesmo, né? Que às vezes a gente não quer viver a dor do outro, não quer viver muito e saber muito dos pepinos. Ou, eu vou aproveitar da minha liberdade, do meu privilégio, do meu dinheiro, né? Do que eu conquistei, tal. Mas eu garanto que você é mais feliz se você serve, não se você é só servido, né? Se você vai atrás dessas informações e se você tem um pouquinho dessa vivência com essas pessoas, elas te ensinam muito mais do que você pode ensinar para elas. E eu estou muito disposta aí, eu procuro ser muito aberta, quem quiser me mandar mensagem e trabalhar com essas questões, né? Vim para o Quênia, fazer missão, ou eu até vou falar um pouco mais sobre essa coisa de carreira, né? De ir um pouco da sua carreira
para fazer esse tipo de trabalho, porque eu e meu marido, a gente acaba tendo muita experiência nisso. E eu estou muito aberta no que eu puder ajudar. E quem sabe aí, em uns anos eu faço minha própria fundação com um grupo de pessoas interessadas em diferentes áreas para trabalhar com essas coisas. E a gente tem que olhar o belo, não só o que é visualmente belo. A gente tem que ir atrás do belo, né? Eu sempre falo Uhum. isso. É bonito ir para a Torre Eiffel, né? É óbvio que é bonito você olhar Paris, olhar as coisas bonitas, olhar o cartão postal do mundo. Mas o olhar o belo nessas comunidades é muito mais valioso, é muito mais profundo. É um negócio que você chega em casa e é o belo que permanece na tua vida. Então, assim, é diferente e se você tem a oportunidade de fazer isso, se você está ganhando um dinheiro que você está guardando, repense, pense numa oportunidade como essa, porque é muito gratificante, muito engrandecedor e você tem que falar do que você vê, né, do que você sente. Eu mudei muitos conceitos da minha vida, né, nos últimos anos e óbvio eu tenho essa questão ambiental, mas é muito bom que eu sempre, toda semana eu falo, cara, eu pensava isso e agora eu penso isso. Isso é muito bom pra gente, a gente precisa sempre estar em mudança, né? Não é negativo, é bom pra gente. Uhum, exato. Isa, tem algumas pessoas pedindo o teu. Quem aqui clicar aqui bem em cima, já vai ver como acessar o arroba da Isa. E eu vou Ah, deixar na legenda da live também, para isso. que vocês possam entrar em contato com ela. E quem sabe, Isa, essa fundação não sai, você tem um braço de Claro. apoio no Vale da Rainha. Conta com a Uhum. gente. E sejam todos muito bem-vindos. Se vierem alguém aqui para o Quênia, por favor, me escreva. Você também, Paty, se passar aqui no Quênia, né? Tem um local na minha casa, na minha residência. E eu tenho muitos amigos indianos aqui, inclusive. Então, acho que a gente pode, né, fazer essa rede de apoio aí para vários projetos legais aí pelo mundo. Que maravilha. Estou terminando essa live super inspirada. E eu adoro um trabalho e um projeto, então, olha, estou muito feliz pelo que pode aparecer por aí. Sim, eu também. Muito Muito obrigada. agradecida. Isa, eu sempre começo e termino com um mantra. Enfim, queria te pedir licença para que a gente possa terminar com um mantra aqui, só pela Pode, vibração, nada religioso, pode ser? fica à vontade. Agradeço. Om Namah Shivaya. Shivoham Namah Shivaya. Shivoham Namah Shivaya. Aqui a gente pede para que todos os seres sejam felizes e que termine toda forma de sofrimento e opressão, para que sejamos livres e possamos libertar também. Gratidão, Isa, gratidão a todos. Um grande beijo. Até breve. Até.